Salve, salve, rapaziada! Cá estamos nós, Sandy WS na voz. O verdadeiro significado da vida. Reflexões de Sandy WS. A questão essencial da existência. Qual o verdadeiro significado de nossa existência? A existência humana não se limita ao viver o cotidiano ou às necessidades imediatas. O núcleo de nossa jornada é um processo contínuo de aperfeiçoamento, que poderíamos nomear de evolução moral, espiritual e intelectual. A vida não é mero acaso, mas um laboratório da alma, no qual cada indivíduo experimenta, sofre, aprende e transcende. O objetivo essencial e central, o aprimoramento interior. Caminho inevitável, enfrentar nossas faltas e reparar erros. Destino final, tornar-nos mais próximo da perfeição espiritual, ainda que cada ser trilhe vias diferentes conforme suas carências e débitos. A vida só encontra sentido real no aprimoramento do espírito. O que fazer para evoluir? O que precisamos fazer para evoluir? Para evoluir é necessário buscar conhecimento útil e enobrecedor, que amplia nossa consciência. Estudar princípios da bondade, justiça e caridade é uma forma de libertar-se da ignorância, pois a luz do saber dissipa as trevas da estagnação. Aprender aquilo que constrói e não destrói. Assimilar o que engrandece a alma diante de Deus. Rejeitar condutas indignas, viciadas ou egoístas. Evoluir é aprender o que é digno e praticar o que é justo. As verdadeiras barreiras da evolução. Que coisas são essas que nos fazem evoluir? A maior batalha do homem é contra si mesmo. O combate às próprias falhas, egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, constitui a via mais segura do progresso. Se vencemos nossos vícios, avançamos sem dor. Se resistimos ao sofrimento, não nos obrigará a evoluir. Se resistimos, o sofrimento nos obrigará a evoluir. O aprendizado pelo amor é suave, pelo sofrimento, áspero e inevitável. O verdadeiro inimigo é interior. A vitória contra nossas sombras abre caminho à evolução. Amor como caminho supremo. Qual a melhor maneira de evoluirmos? Não há virtude maior que o amor. Todas as qualidades dele derivam. Todas as ações boas nele encontram raiz. Quem ama não pratica o mal. Quem ama encontra modos de servir. Quem ama ilumina sua vida e dos outros. Sandy encontra no ato de escrever e compartilhar mensagens positivas sua forma pessoal de amor. Cada ser, porém, deve encontrar seu jeito de amar e servir, pois a vida exige não apenas a ausência do mal, mas presença ativa do bem. O amor é coluna mestra da evolução, capaz de sustentar todas as virtudes. O sentido do fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é agir com bondade, praticando as regras de ouro. Não fazer aos outros o que não deseja para si, fazer ao próximo o que gostaria de receber, auxiliar especialmente os que estão próximos, família, amigos, vizinhos, antes de almejar grandes feitos. O bem começa em gestos simples, juntos aos mais próximos. A importância da vontade e do saber. O que é preciso para fazer o bem? O bem exige duas forças, boa vontade e conhecimento. A primeira move, o segundo orienta. Sem instrução, a bondade pode ser cega. Sem bondade, o saber é frio. Fazer o bem requer vontade firme, iluminada pelo saber. O porquê do bem. Por que é tão importante fazermos o bem aos outros? Porque o bem feito retorna. É dando que se recebe. Não há mérito em amar apenas os nossos. A grandeza está em servir aquele que nada pode nos retribuir. O bem autêntico é aquele realizado sem interesse e sem laços pessoais. O valor verdadeiro da vida. Onde estão as verdadeiras coisas de valor da vida, Sandy? Não nos bens materiais, mas na nobreza dos atos. Mérito maior, o pobre que divide o pouco que tem, não o rico que dá o que lhe sobra. Grandeza, retribuir o mal com o bem, e não o mal com o mal. O valor da vida reside na dificuldade vencida para praticar o bem. Por que não fazer o mal? Porque o mal nos aprisiona. Toda ação nefasta retorna a quem produziu, trazendo dor, atraso e expiação. Não é mito. Cedo ou tarde a lei da compensação cobra sua dívida. O mal é uma prisão que construímos para nós mesmos. O mal é uma prisão que construímos para nós mesmos. As consequências do bem e do mal. O que ganhamos em fazer o bem? Colhemos frutos bons, reconhecidos por Deus. Somos auxiliados por espíritos elevados. Obtemos méritos para reencarnações futuras. O que acontece para quem faz o mal? Sofremos com a mesma intensidade que oferimos. Somos atraídos à região de trevas, como umbral, onde o espírito padecem até o arrependimento. Carregamos marcas tanto em vida como após a morte. O bem abre portas de luz, o mal conduz ao abismo. Conclusão final. A vida é um campo de provas, e sua grande recompensa está em ajudar ao maior número de pessoas possíveis. Quem se esforça sinceramente para fazer o bem, ainda que limitado, colhe frutos espirituais imensos. O verdadeiro sentido da vida é evoluir pelo amor. O maior mérito é praticar o bem sem esperar retorno. A nobreza é vencer o mal dentro e fora de nós. O homem nasce para aprimorar-se, amar e servir, e assim transformar sua existência em algo digno diante de Deus. Autor e voz, Sandy WS.
É isso aí, rapaziada. Cá estamos nós, Sandi WS na voz. O segredo de ser pródigo, ter paz e sucesso. O fundamento absoluto da vida espiritual. O princípio essencial. Amar a Deus e a Jesus acima de todas as coisas. Não se trata apenas de uma devoção verbal, mas de um ato, compromisso vivo e contínuo, que se manifesta em nossas escolhas, atitudes e intenções. Rejeição à idolatria. Não se deve adorar outros deuses, entidades, imagens ou forças. Motivo. Não há outro Deus verdadeiro. Reconhecer falsos ídolos é trair a essência da fé. Consequência. A idolatria desperta a ira divina, pois corrompe o primeiro mandamento. O segredo começa pela fidelidade absoluta a Deus e a Cristo, sem desvios, sem concessões. A observância dos mandamentos. Princípio essencial. Obedecer às leis estabelecidas por Deus. Amar o Criador acima de todas as coisas. Guardar seus estatutos como quem preserva um tesouro sagrado. Não apenas evitar o mal, mas praticar constantemente o bem. A verdadeira justiça não está em palavras, mas em ações que refletem respeito, retidão e obediência. Seguir os mandamentos é honrar a aliança com o Pai. As proibições e virtudes essenciais. O que evitar? Não matar, não roubar, não mentir, não usar o nome de Deus em vão, não cobiçar a mulher ou o bem do próximo, não trair seu cônjuge ou companheiro, não criticar ou desrespeitar o próximo, não prejudicar ninguém em nenhuma circunstância. O que praticar? Realizar voluntariado, se possível em prol do próximo, ser justo em todas as decisões, ajudar sempre alguém que necessite e fazer o bem como norma de conduta. A vida reta é a que evita o mal, abraça o bem de forma consciente. A presença constante de Deus. Certeza inabalável. Deus vê tudo. Cada pensamento, cada palavra e cada gesto são conhecidos e registrados diante dele. Todas as orações são ouvidas. Nenhum pedido sincero passa despercebido. O perdão está sempre disponível, mas exige arrependimento verdadeiro. Nada escapa dos olhos de Deus e de Jesus. Toda oração sincera encontra resposta. O perigo da desobediência. Consequências da transgressão. Quando infringimos as leis divinas, abrimos portas para o inimigo agir em nossa vida. O diabo e seus demônios aproveitam as brechas criadas pelo pecado. Essa ação maligna só cessa quando reconhecemos o erro, pedimos perdão e nos realinhamos ao Criador. Justificar o erro ou tentar encobri-lo não resulta em perdão. A misericórdia só se manifesta quando a humildade e a confissão sincera. O pecado não arrependido é uma porta aberta para o inimigo. O caminho do perdão. O ideal é não infringir as leis divinas, mas se houver a queda, é indispensável. Quando o pedido é genuíno, a compaixão divina atua como bálsamo, restaurando a paz interior. O perdão é certo, mas apenas para quem se arrepende de forma plena e verdadeira. O peso do pecado consciente. Se alguém peca por ignorância, há atenuantes, mas se pratica o mal com plena consciência, o fardo é muito mais pesado. Nesse caso, será exigida uma reparação concreta, fazer o bem em medida equivalente ao mal praticado. Lei espiritual é clara: o que fizeres ao outro, volta em dobro para ti. O mal feito com consciência traz cobrança dobrada. O segredo de ser pródigo, ter paz e alcançar a verdadeiro sucesso espiritual e material está em amar a Deus e a Jesus acima de tudo, guardar seus mandamentos com fidelidade, fugir do mal em todas as suas formas, fazer o bem ativamente, não apenas evitar o erro, manter a certeza de que Deus vê tudo e ouve tudo, pedir perdão de forma sincera e reparar o mal cometido, viver com retidão, humildade e justiça em todas as circunstâncias. A vida se equilibra entre amor, obediência, arrependimento e serviço. Quem trilha esse caminho encontra não só paz interior, mas também prosperidade verdadeira diante de Deus. Autor e voz, Sandi WS. Salve, salve, rapaziada. Cá estamos nós, Sandi WS na voz. Então, rapaziada, partindo do pressuposto que só podemos ajudar a nós mesmos quando fazemos pelos outros, vai a mensagem a seguir. Voluntariado, um ato de amor e transformação. O voluntariado é um gesto sublime, um verdadeiro ato de amor ao próximo, onde dedicamos o bem mais precioso que possuímos, o nosso tempo, seja atuando em projetos sociais, centros espíritas, escolas, asilos, hospitais ou qualquer outra instituição que necessite de auxílio. O voluntário transforma vidas e também se transforma no processo. Cada hora dedicada a servir alguém é uma semente de luz plantada no mundo, um gesto que reverbera no coração de quem recebe e fortalece a alma de quem doa.
Não se trata apenas de trabalho ou de obrigação, mas de um ato consciente de bondade, uma demonstração de que estamos dispostos a tornar o mundo mais humano. Essas pessoas que se doam sem esperar retorno são verdadeiras almas iluminadas, e uma dedicação inspira outros a fazerem o mesmo. Doação de talentos, caridade através da habilidade. O voluntariado não se restringe a ações físicas, ele pode se manifestar através de doação de talentos. Um jogador de futebol, por exemplo, pode se unir a amigos e organizar partidas beneficentes, arrecadando alimentos, roupas ou agasalhos para comunidades necessitadas, especialmente em áreas atingidas por enchentes ou calamidades. Sugere-se que cada participante contribua com 3 ou 4 quilos de alimentos ou alguma peça de roupa, garantindo que a solidariedade alcance aquele que mais precisa. Músicos podem promover shows beneficentes, transformando sua arte em instrumento de transformação social. A publicidade desses eventos, destacando-os na mídia, aumenta o engajamento do público e confere notoriedade positiva aos artistas envolvidos, elevando não apenas sua imagem pública, mas também fortalecendo seu crescimento espiritual. Voluntariado para todos. Um caminho de conquista espiritual. Todo mundo pode se engajar em trabalhos voluntários. Existe função para todos os tipos de habilidades e capacidades. Serviços leves, que não exigem grande esforço físico, mas cuja importância para a sociedade é imensa. Cada ação, por mais simples que pareça, contribui para a construção de um mundo melhor. A sensação de dever cumprido, a paz interior e a certeza de que Deus observa e recompensa esses atos tornam a experiência ainda mais gratificante. Em locais de voluntariado encontramos almas nobres, pessoas boas que inspiram confiança e amizade verdadeira. Conectar-se com essas pessoas é, sem dúvida, um presente, pois amizades sinceras valem mais que qualquer riqueza material. Cada gesto realizado, cada pequena ação que ajuda, torna-se um investimento espiritual que refletirá em nosso próprio crescimento e evolução. Exemplos de dedicação, aprendizado com os mais experientes. Aqueles que já passaram por experiências de vida extensas, especialmente aposentados, possuem tempo e sabedoria para contribuir de maneira significativa. O exemplo do Núcleo Nosso Lar em Forquilinhas e Ribeirão ilustra isso com clareza. Médicos aposentados não apenas trabalham gratuitamente nos centros, como também contribuem financeiramente para manter seu funcionamento. Estes centros espíritas abençoados por Deus testemunham curas de doenças graves e promovem palestras que enriquecem espiritualmente os participantes. Agora, com a criação de uma universidade espírita, o alcance dessa prática se amplia ainda mais, mostrando que o voluntariado vai além de assistência direta. Ele educa, transforma e prepara as pessoas para viver em harmonia consigo mesma e com os outros. A felicidade através do servir. Lição de Jesus. O Mestre Jesus nos ensinou que a verdadeira felicidade não está em acumular bens, poder ou prestígio, mas naquilo que proporcionamos aos outros. Dar de si, doar tempo e talento, amor é o caminho mais seguro para a evolução espiritual. Cada ato voluntário não apenas melhora a vida de quem recebe, mas também eleva quem dá, conectando-nos à nossa essência divina, serviço desinteressado. Participar de ações de caridade, organizar eventos beneficentes ou dedicar tempo aos que precisam é, portanto, não apenas um dever moral, mas um investimento na própria alma. Ao estender a mão aos próximos, aprendemos sobre compaixão, humildade, solidariedade e empatia, virtudes que nos aproximam de Deus e nos tornam mais completos como seres humanos. Autor e voz, Sandy WS. Salve, salve, rapaziada! Cá estamos nós, Sandy WS na voz. Então agora eu vou falar sobre o arrependimento, né? Só o arrependimento verdadeiro, confessar o erro, admitir o erro e não tentar justificá-lo, né? É a porta para o perdão e a regeneração. O arrependimento é sem dúvida o caminho vivo que conduz ao perdão e à restauração. Se trata apenas de um remorso passageiro. Não se trata apenas de um remorso passageiro, mas de um movimento íntimo e profundo que transforma o coração, corrige o rumo e reanima a consciência. Quando nos envergonhamos do erro, muitas vezes escondemos a culpa em justificativas. Isso apenas perpetua a dívida moral. O verdadeiro arrependimento exige coragem para confessar, humildade para assumir e firme propósito de não repetir a falta. A natureza do arrependimento. Arrependimento interior. Arrepender-se é reconhecer a falha no íntimo, admitir diante de si mesmo que se errou.
sem maquiar motivos ou procurar desculpas. É um exame de consciência honesto e transparente. Arrependimento exterior. Este se manifesta quando, além de sentir, se age, confessar o erro, procurar reparar o dano e buscar a reconciliação quando possível. Só o arrependimento, que se traduz em atos, tem força redentora. Pecados contra si e contra os outros. Grau de reparação. Contra si mesmo, os erros que ferem apenas a nossa pessoa, hábitos autodestrutivos, negligência, descuido, são em geral mais fáceis de reparar. A remissão começa por disciplina, autocuidado e mudança de hábitos. Aprender a lição é o primeiro e essencial reparo. Já quanto ao próximo, quando o erro provoca prejuízo alheio e complexidade, aumenta. A complexidade aumenta. A reparação depende também da vítima. Confessar sinceramente e oferecer reparo é obrigação moral. Contudo, o perdão é dádiva do ofendido. Mesmo que ele não perdoe, a nossa consciência, havendo feito a sua parte, pode alcançar a paz. Humildade prática, o passo necessário. Reconhecer sem orgulho. O primeiro gesto do arrependido deve ser a humildade, não a autodepreciação, inútil, mas a aceitação serena da própria responsabilidade. Dirigir-se ao prejudicado com palavras simples e verdadeiras é ato de bravura moral. Pedir perdão sinceramente. O pedido deve ser desprovido de justificativas. Sinto muito, errei, perdoa-me. Tais frases ditas com o coração têm forma mais curativa do que longas explicações. Quando o outro não perdoa, consequência e lição. A perda do ofendido. Se o ofendido decide não perdoar, é ele quem mais perde. Guarda ressentimentos, corrói-se interiormente e priva-se da cura que o esquecimento piedoso poderia trazer. O arrependido, por sua vez, já fez o que lhe competia. Sua alma fica mais leve, ainda que a reconciliação não se complete. Persistir com caridade. Mesmo sem reciprocidade, continue a agir bem. O tempo, a mudança de conduta e a constância eventualmente amaciam corações. O perdão imposto não existe. O amor paciente tem, porém, grande poder. Ocultar o erro é pior que errar. Esconder a culpa, rodeá-la de desculpas e racionalizações é agravar a dívida, pois a dissimulação trabalha contra a verdade. Só o pecado confessado pode ser plenamente perdoado. O oculto permanece como sombra que pesa sobre a alma. Práticas para cultivar o arrependimento eficaz. Peça exame diário de consciência. Faça exame diário de consciência. Registre falhas e compromissos de correção. Procure reparar materialmente e moralmente os danos causados. Invista em gestos concretos de serviço ao próximo, como forma de contrapeso espiritual. Busque orientação espiritual e cumpra rituais ou práticas que fortaleçam a mudança interior. Arrepender-se é ter a coragem de olhar para dentro, confessar sem desculpas, reparar o que for possível e persistir na transformação. Quando o ofendido não perdoa, nossa responsabilidade já está cumprida. Se a confissão e a tentativa de reparo forem sinceras, ocultar o erro é arma de morte interior. Confessá-lo é caminho de vida. O arrependimento verdadeiro alivia a consciência, purifica a alma e abre porta para o perdão, humano e divino. Autor e voz, Sandy WS. Salve, salve, rapaziada! Cá estamos nós, Sandy WS na voz. Então, uma coisa que eu fiz errada nessa vida, né, foi desferir, verbalizar algumas coisas não muito edificantes, né, tomado por uma inlucidez, às vezes com um alquinho na cabeça, uma ervinha, pá, né, durante um momento de imprudência, acabei falando coisas que não devia, tá ligado? Então eu vou falar o que eu acho da lei de Deus, cujo a punição para isso, para coisas que a gente fala sem pensar, que às vezes não prejudica ninguém, mas que se volta contra a gente, né? Vamos lá. Sandy então discordará de uma lei divina sobre a iniquidade da punição que iguala pensar e fazer. Sandy levanta uma objeção profunda, inquietante. Existe uma lei dita divina e universal que na aplicação à vida terrestre lhe parece injusta. Essa lei equipara o desejar mal à vontade de que algo ruim aconteça a outros ao praticar o mal, o ato objetivo que provoca dano. Segundo o princípio em vigor, quem deseja a desgraça de outro, ainda que não tenha causado um arranhão, receberia na balança da justiça cósmica o mesmo castigo daquele que efetivamente ceifou uma vida. Vamos supor que um cara te faça um mal muito grande, a tua filha, a tua mãe, algum parente teu, e tu fale: porra, eu quero matar esse cara, eu quero matar ele. Daí é uma lei divina que se tu falar que matar, é a mesma coisa que tu matou, tá ligado?
tu não impediu a evolução de um espírito, tu não causou nenhum dano, mas tu vai sofrer as consequências como se tivesse praticado, tá ligado? Para Sandi, tal equiparação é desproporcional e cega quanto a intenções, às circunstâncias e ao dano real provocado. Além questão, letra rígida, justiça implacável. A formulação. A lei que critico não olha para as nuances, toma o desejo e a ação, o pensamento e o fato e os coloca sob a mesma pena. A letra da lei, inflexível, não distingue intenção, motivo, grau de responsabilidade ou efeitos reais sobre a vítima. O problema moral. Sandi confronta a ideia de que a mera volição, o pensamento maldoso que não se concretizou, merece idêntico castigo ao ato que causou prejuízo concreto. Ele questiona a justiça que pune quem apenas quis o mal, falou que ia matar uma pessoa, a outra que com a mesma severidade daquilo se efetivamente lesou, matou ou impediu o progresso de outro espírito. Intenção versus efeito, porque a distinção importa. A intenção, o mundo interior, o desejo é, sem dúvida, a matéria do coração e merece atenção moral. Cultivar maldade aproxima-nos das trevas. Contudo, Sandi sustenta que punir com a mesma intensidade quem apenas pensou ou falou, a quem efetivamente fez, produziu a injustiça, que ignora a realidade factual e por isso é injusta. O efeito, o mundo exterior. O ato que mata, rouba, humilha ou impede deve ser julgado sobretudo por suas consequências. Quem pratica dano real causa prejuízo mensurável, dor, privação, interrupção de um processo evolutivo. A justiça sensata deveria, segundo Sandi, graduar a pena conforme o prejuízo efetivo. Circunstâncias atenuantes, demônios, impulsos e fragilidade humana. O estado de desequilíbrio. Sandi descreve um exemplo pungente. Uma pessoa vítima de enorme injustiça, um momento de desespero e sob influência de forças inferiores, profere: quero que ele morra. Tal expressão nasce da dor, de manipulação espiritual, de demônios que atiçam a ferida. Punir essa pessoa como se tivesse cometido homicídio é para Sandi desproporcional. O papel da influência externa. Quando a vontade nasce sob coação de fatores externos, manipulação, possessão, desespero extremo, a responsabilidade moral se atenua. Uma justiça que ignora esses fatores é cega e punitiva de forma inumana. Exemplos de contradições práticas. Ao falar versus o executor. O falador versus o executor. Há quem fale grandes coisas na raiva e nunca resolva agir. E há quem com mãos e planos de fato destrói vidas. A justiça divina, tal como aplicada aqui, segundo Sandi, pune o primeiro como pune o segundo. É paradoxal observar que o executor reais de violência por vezes sai impune, enquanto que o apenas que pensou ou falou recebe o mesmo débito espiritual. Sandi usa sua própria experiência. A mulher que por erro de conduta privou-se os sentidos e vida social, a quem enriqueceu às suas custas, parece não ter sido punida. Enquanto isso, ela que nunca causou arranhão, sente-se cobrada. Tal assimetria alimenta a indignação. Justiça proporcional à proposta de Sandi. Graduar a pena. Sandi propõe que a penalização leve em conta a intenção, contexto, consequência e grau de coação. Desejar o mal deveria ser tratado como uma advertência moral e trabalho de reeducação espiritual, não necessariamente como a pena equivalente àquele que praticou o dano físico. Analise caso a caso. A lei ideal, na visão de Sandi, deveria ponderar motivos, intensidade do desejo, real possibilidade de execução e influência externa, demônios, vícios, coação. Só então aplicar medidas que remediarem o agente e protegessem a vítima. O conflito da fé, discordar do Criador, humanidade e questionamento. Sandi reconhece o risco, discordar do Criador é audácia. Contudo, ele insiste que sua inquietação não é rebeldia gratuita, mas busca por coerência moral. Ele admite que pode estar errado, mas reivindica clareza. Se uma lei divina age assim, que alguém lhe apresente argumentos inequívocos que mostrem a perfeição dessa justiça. O pedido de esclarecimento. Sandi quer diálogo, não revolta. Exige argumentos tão concisos quanto aos seus, capazes de justificar porque uma equidade da lei ignora intenções e efeitos práticos, equiparando pensamentos a ações. Conclusão. Reflexão final. Para Sandi, uma justiça que pune indistintamente o pensar e o fazer é, ao menos na aplicação terrestre, imperfeita. Ele clama por uma lei que observe nuances humanas, intenções, pressões, contextos e consequências. Até que receba explicações convincentes, manterá sua discordância.
não por obstinação, mas por coerência ética, que a própria justiça divina, se possível, seja mostrada em luz que esclareça a razão dessa aparente aspereza. Enquanto isso, nós mortais, aprendemos a diferenciar com prudência e caridade o mal pensado do mal praticado. Autor e voz, Sandi WS.